Oi, gente, tudo bem? Eu sou Mariana Pinheiro, estou aqui para falar com vocês a respeito de alguns conceitos básicos dentro de genética. A genética ela vai falar daqueles cruzamentos que você já viu há muito tempo atrás, quando você era uma criança no ensino fundamental. Sabe aquela história de azão, azinho? Então, é essa genética que você vai ver ela um pouco mais rebuscada agora no segundo ano. Quando a gente fala desses conceitos básicos, são conceitos que você precisa saber antes de começar a fazer os cruzamentos, antes de iniciar aquele bate-papo mais teórico a respeito do que o Mendel fez com as ervilhas. E aí vem comigo que a gente vai começar a falar desses conceitos. Quando a gente olha esses conceitos básicos, eu coloquei aqui para nós um cromossomo. Na verdade, coloquei dois cromossomos. São pares de cromossomos homólogos. Um par de cromossomo homólogo. Quando eu falo que o indivíduo ele é diploide, quando eu falo diploide, nós somos organismos diploides. Essa célula é diploide. O que isso quer dizer? Quer dizer que os cromossomos estão alinhados aos pares. Quer dizer que eu tenho esses pares de cromossomos homólogos. E se você não lembra, eu estou aqui para te lembrar. Cromossomo nada mais é do que DNA. Só que num nível de organização diferente. Então, quando você fala que uma célula ela é diploide, quer dizer que ela tem os cromossomos organizados aos pares. E, portanto, eu tenho os tais cromossomos homólogos. Se a gente for considerar a gente, nós, seres humanos, você vai falar assim, nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Porque lembra, eles estão organizados aos pares. Eu tenho 23 pares ou 46 cromossomos, que é a mesma coisa que dizer que eu tenho 46 moléculas de DNA. Porque cromossomo está para nós como algo semelhante a falar em DNA. Por que é a mesma coisa? Porque eu só estou vendo momentos diferentes, níveis de organização diferentes. DNA você fala quando a célula não está se dividindo. Cromossomo você fala quando a célula está se dividindo, quando o material genético está um pouco mais compactado, quando esse DNA está um pouco mais compactado. Mas por que eu estou falando desse cromossomo? Porque o meu material genético é aquele local que vai conter todas as informações para as minhas características. Então, se eu vou ter cabelo, se eu vou ser calvo, se eu vou ter determinada doença, se eu sou alto, se eu sou baixo, se a cor dos meus olhos é castanho, azul, verde, se minha mão é pequena, se eu tenho 5 dedos na mão ou se eu tenho 6, tudo isso está escrito no meu DNA. Então, naturalmente, eu digo que tudo isso está escrito no meu cromossomo. E como é que isso está escrito? Bom, isso são os genes. Os genes representam para mim uma característica. Então, um gene está me dizendo uma característica, enquanto outros genes trabalhando juntos vão me dizer uma outra característica. Então, gene representa para mim a parte do meu DNA que fala de uma característica. Quando a gente começa a olhar isso, você vai começar a ver e falar assim, bom, se eu pegar o conjunto de todos esses genes, ou de um grupo de genes, eu estou falando de genótipo. Então é a característica lá no DNA daquele indivíduo, você vai falar que é o genótipo. E esse genótipo, ele não é visível. Você não tem como olhar para mim, passando na rua, no shopping, dando aula dentro de uma sala, ou aqui, pelo vídeo, você não é capaz de olhar para mim e falar o que está escrito no meu DNA, como está escrito no meu DNA. Você não consegue fazer isso, porque não está visível. A gente não consegue ver o DNA, não olhando para a espécie, não olhando para o indivíduo. E além disso, ele só muda se houver mutação. Então, se eu sofrer incidência de radiação ultravioleta de maneira sistemática, eu posso ter uma mutação que pode acabar me gerando um câncer de pele, por exemplo. Então, o meu DNA
ele é o DNA que eu tenho mesmo, porque eu nasci com ele, e eu só vou mudar o meu DNA se estiver rolando uma mutação qualquer. Se acontecer uma mutação para alguma coisa. Mas como é que a gente fala nesse meu gene? Bom, esse gene é representado com qualquer letra do alfabeto. Qualquer letra que você quiser colocar é o seu gene. Então vamos voltar aqui para o meu cromossomo? Ó, eu tenho um cromossomo e falei que aqui, nesse local do cromossomo, vai estar escrito característica tamanho da mão. Vamos pensar em característica só que tem duas opções, tá? Mão grande e mão pequena. Sem pensar em tamanhos intermediários. Grande e pequeno. Então aqui está representado para mim a característica tamanho da mão. Tamanho da mão é uma característica que precisa estar no meu material genético. Então está aqui, está nesse local. Mas como é que isso funciona? Bom, eu posso representar essa característica com qualquer letra. Então aqui, eu vou representar com letras do alfabeto. Qualquer letra, A, B, C, Y, W, Z, V, qualquer letra. Às vezes, a questão aparece para a gente falando de uma letra em específico. Por exemplo, daltonismo. Daltonismo é a dificuldade que algumas pessoas têm de perceber diferença entre algumas cores. Entre vermelho, amarelo, verde. Então, essa dificuldade na percepção de diferença é o daltonismo. E aí, como o daltonismo começa com D, muitas vezes a questão representa essa característica daltonismo com a letra do alfabeto D. É assim que funciona. Então eu vou representar aqui tamanho da mão e eu vou escolher letra A para o tamanho da mão. Vou colocar aqui. Letra A maiúscula e letra A minúscula. Está aqui. Característica, tamanho da mão. Mas como é que isso funciona? Lembra que a gente recebe as nossas informações genéticas do pai e da mãe? Por isso que a gente tem 46 cromossomos, porque vieram 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Quando eles se juntaram, formaram pares, os tais 46 cromossomos. Então, você pensar que um dos cromossomos eu herdei do meu pai e o outro cromossomo eu herdei da minha mãe. Mas o que essas letras querem dizer para mim? As letras querem dizer para mim tamanho da mão. Mas as letras são o meu gene. Então, quando você fala em genótipo, os genes do indivíduo, o que você está falando? Qual é o meu exemplo? Bom, no nosso caso ali, é azão, azinho. É isso. Azão, azinho é o meu genótipo. Ah, mas azão, azinho eu consigo ver quando você olha uma pessoa passando no supermercado, você consegue ver que ela é azão, azinho? Você consegue ver que ela é azão, azão? Você consegue ver que ela é bezão, bezinho? Ou que ela é zezão, zezinho? Você consegue ver isso? Não. Por isso que não é uma coisa visível. A gente não consegue ver essas letras quando você passa por uma pessoa no shopping, por exemplo. Por isso que você falou que é o genótipo. São os genes, tá no DNA, não dá para ver. Ah, mas quando você olhou essas letras, a gente está falando que eu vou representar o tamanho da mão com letra do alfabeto, certo? E a letra do alfabeto que eu escolhi para tamanho da mão foi letra A. Sim. Mas por que você acabou colocando, Mariana, letra A maiúscula e letra A minúscula? Tem diferença? Tem diferença. E aí, quando a gente fala disso, você precisa lembrar do seguinte, ó. Tamanho da mão, o que é para mim? Olha aqui, tamanho da mão é a minha característica.
Tamanho da mão é a minha característica. Show. Tamanho da mão, característica. Pequena e grande é o quê? Variações dessa característica. Essas variações da minha característica é o que você vai chamar de alelo. Alelo, o que é? É uma variação do genótipo, é uma variação do gene. Então, de novo, junto comigo aqui, ó. Tamanho da mão é a minha característica. Pequeno e grande, mão pequena, mão grande, é uma variação da característica. Então, eu tenho duas opções, pequeno e grande. Se eu escolher letra A para tamanho da mão, para característica, a gente pode escolher o Azão, que é o A maiúsculo, para tamanho da mão grande. Enquanto que o Azinho é tamanho da mão o quê? Pequeno. Então é isso. Por isso que a gente escolhe o Azão e o Azinho. Por isso que tem letra maiúscula e tem letra minúscula. Mas é a mesma letra. Mesma primeira letra do alfabeto. Mesmo A. Porque você está falando de quê? Mesma característica. Tamanho da mão. E aí quando a gente olha isso, você vai ver o seguinte, ó. A gente pode ter um genótipo dominante que se expressa em dose única e representa isso de letra maiúscula. Como assim se expressa em dose única? É você pegar o seguinte, ó. O Azão é o dominante. Vamos pegar aqui no meu exemplo que essa minha característica, tamanho da mão, e os meus alelos, você tem variações da característica, né? E aí você falou que era pequeno e grande. E aí você vai falar que pequeno e grande, a gente representou pequeno com o Azinho e o grande com o Azão. Lembrando o que? Alelo, o que é, gente? Variação de quem? Da característica. Por isso que é pequeno e grande. Porque é a variação do tamanho da mão. Por isso que você representa o pequeno com o Azinho e o grande com o Azão. Porque eu estou falando que o grande é uma característica dominante. Então, basta que eu tenha um Azão. Está aqui. Um Azão. Não importa o que tem aqui. Não importa o que está no outro cromossomo. Eu já sei que o tamanho da mão daquela pessoa é grande. Por isso que você falou, se expressa em dose única. Então, portanto, é você falar assim, ó, o dominante é o Azão. E aí eu posso ser tanto o Azão, quanto o Azão, Azinho. O Bezão, quanto o Bezão, Bezinho. E por aí vai. Sempre pensando que basta eu ter uma letra maiúscula, já é suficiente para a característica que aquela letra representa se expressar. Quando você fala do recessivo, você está falando justamente agora da letra minúscula, que é essa aqui. Recessivo. É o Azinho, é a letra minúscula. Tá, o Azinho é a letra minúscula e ele só se expressa em dose dupla. Ou seja, aqui no nosso exemplo, para que eu tenha mão pequena, eu precisaria ter Azinho e do outro lado eu precisaria ter um outro o quê? Azinho. Dose o quê? Dupla. Então volta. Aqui, ó, ele se expressa somente em dose dupla, representação em letra minúscula, é o meu Azinho, é o meu Bezinho, Czinho, Zzinho. Porque nesse momento eu preciso ter o quê? As duas letras para a característica se expressar.
E aí você pode estar se perguntando, tá, mas como é que você sabe que grande é dominante e pequeno é recessivo? Isso é uma regra? Não. Eu falei agora. Eu poderia ter invertido e falado que o pequeno é dominante e o grande é recessivo. Não é uma regra. Como é que você vai saber isso? A questão vai te falar. Tal característica é dominante. Tal característica é recessiva. A questão vai falar para você. A única coisa que você tem que saber é o seguinte, que se ela falou que é dominante, você representa com a letra maiúscula. E eu só posso ser desses dois jeitos. Que se ela falou que é recessiva, você representa com letra minúscula. E você só tem uma opção. Ó, é isso. Então a questão vai te falar quem é o dominante e quem é o recessivo. Aqui foi um exemplo que a gente usou. E quando a gente vê que os meus alelos, que os alelos que eu possuo, que a variação, os dois alelos são iguais ou os dois alelos são diferentes. Aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito de heterozigoto, alelos diferentes. Vamos olhar aqui no nosso exemplo? Ó, alelo não é a variação? Alelo não é azinho e o azão? Eu tenho alelos iguais ou alelos diferentes? Eu tenho um azão e eu tenho um azinho. Então, os meus alelos são diferentes. Se eles são diferentes, eu sou heterozigoto. Então, eu represento, ó, azão, azão. Desculpa. Heterozigoto, alelo diferente. Azão, azinho. Bzão, bzinho. Czão, czinho. Dzão, dzinho. E por aí vai. Sempre alelos diferentes. O que você pode estar se perguntando é o seguinte, como é que é diferente se é tudo letra A? Não esquece, não se perde. A letra A, seja maiúscula e minúscula, está representando para a gente o quê? A característica. A letra A, independente de maiúscula ou minúscula, representa a característica. Tamanho da mão. Maiúsculo e minúsculo representam variações da minha característica, o alelo. E aí a gente falou que o pequeno é azinho e que o grande é o azão. No meu caso aqui, eu sou heterozigoto, porque eu tenho um azão e um azinho. Se eu tivesse dois azões ou dois azinhos, eu seria homozigoto. Os meus alelos são iguais. E quando você olha isso, você chegou a uma conclusão. Eu sei que você chegou a essa conclusão. Olha, vem aqui comigo. Se eu sou azão, azão, eu tenho alelos iguais, logo sou homozigoto. Mas se eu sou azão, azão, eu também sou dominante. Ó, dominante. Então eu posso dizer que o azão, azão é um homozigoto dominante? Pô, claro, claro. Homozigoto dominante. É isso. Perfeito. Posso fazer isso pro azinho, azinho? Pode. O azinho, azinho é ao mesmo tempo homozigoto e ao mesmo tempo ele é o quê, ó? Olha aqui. Recessivo. Então eu sou homozigoto recessivo. Perfeito. Tudo isso, azão, 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 azinho, cezão, tudo isso representa questões que estão no seu DNA e, portanto, a gente não vê. Mas tudo isso te traduz em uma característica que é visível, é o tamanho da mão. Quando você fala da característica expressa, visível, cara, você está falando agora não mais de genótipo, você está falando de fenótipo. Fenótipo é a característica expressa, que no nosso exemplo aqui é tamanho da mão. Que no nosso exemplo daqui é mão grande, mão pequena. Você olha para a pessoa, passa por ela no shopping e vê, poxa, ela tem mão grande. Poxa, a pessoa é alta.
ela tem olhos azuis, ela tem cabelo liso. Isso é uma característica visível, isso é o fenótipo. É claro que características visíveis você pode burlar, você pode alterar. Não gosto de ter olhos castanhos, coloco lente de contato para ter olhos verdes. Bom, eu mudei o quê? O meu fenótipo. Agora eu sou uma cópia, eu sou uma fenocópia. O fenótipo pode ser alterado, o genótipo não. Se eu tirar a lente, qual é a cor dos meus olhos? Castanho, porque o meu genótipo não mudou com a lente de contato. Ah, eu sou baixa, quero me apresentar como uma pessoa alta, coloca salto. O meu fenótipo ele foi alterado. As pessoas passam por mim e acham que eu sou muito alta. Mas o meu genótipo não mudou. Continuo sendo uma pessoa baixa. Então você consegue mudar o fenótipo. O que você não consegue mudar é o genótipo. Então, qual é o fenótipo nessa minha história toda aqui? Mão grande, mão pequena. É claro que tem um tipo de fenótipo que a gente também não consegue ver, mas é fenótipo. Quer que eu te dê um exemplo? Você tem a diabetes. Existem alguns indivíduos que têm diabetes. Diabetes é um fenótipo. É um fenótipo visível, expresso. Como assim, Mariana? Mas se eu passo na rua, eu não consigo ver uma pessoa e falar que ela tem diabetes. Como é que você fala para mim que diabetes é um fenótipo? Cara, ser diabético e ser saudável são características que são expressas devido a alguma coisa que está no seu DNA, devido a alguma coisa que está no seu gene. Então, preste atenção. Falar que uma pessoa ela é diabética ou falar que uma pessoa ela é saudável, eu estou falando em fenótipo. Falar que uma pessoa é albina e que uma pessoa não é, fenótipo. Falar que uma pessoa tem daltonismo e o que o outro não tem, fenótipo. É tudo característica já. Agora, falar em azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, azão, azinho, yzão, yzinho, isso é genótipo. E isso a gente não tem como mudar e não tem como ver. Eu espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo.